Fala pessoal, professor Ellison Farias, professor de português e redação. Vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal. Se você não viu a parte 1 desse vídeo, você volta na playlist e assiste a parte 1. Nós vimos que os verbos estão se relacionando em modo e tempo. Como é essa relação? Vimos que quem são os modos verbais? Professor, eu sei quem são os modos verbais. É o indicativo, subjuntivo e imperativo. Boa, aluno, padrão. E esses são os modos verbais. Mas os modos verbais também possuem tempos. O que é o tempo? O tempo verbal é o momento da ação. Ah, professor, então eu sei. O momento da ação pode ser só passado, presente e futuro. Não. Aparentemente, pode parecer que sim. Mas os tempos verbais não se limitam apenas a passado, presente e futuro. Vocês vão acompanhar agora quais são os tempos dos modos. Beleza? Vamos entender a relação que existe entre os tempos e os modos. O tempo indicativo, o tempo indicativo vai possuir o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Professor, pretérito, o que é pretérito? Isso parece ser muito difícil. Aluno, pretérito significa passado. O português, ele achou melhor falar pretérito, mas o pretérito significa passado. Entendeu? Toda vez que vocês virem pretérito no português, pensem em passado. Então, pretérito é quando a gente está falando de um tempo passado, professor, a gente está falando do passado. Entendeu? Você entendeu? O pretérito é o passado. Existe o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Esses são os... Você vai fazer redação e não sabe por onde começar. Fala comigo, nós temos uma mentoria completa para você e você vai aprender redação de forma rápida e efetiva sem sair de casa. Tempos do pretérito do indicativo. Então, qual é a diferença, professor, do pretérito perfeito, do imperfeito e do mais que perfeito? Eu achei que você não fosse perguntar, aluno. O pretérito perfeito indica uma ação no passado. Professor, por que o senhor colocou esse número 1 aqui? Foi de propósito? Sim, foi de propósito. Uma ação no pretérito perfeito é uma ação que aconteceu uma única vez no passado. Sério, professor, sério. Por exemplo, supondo que Joãozinho é um menino muito íntegro e nunca roubou nada. Ele nunca cometeu nenhum roubo, nunca roubou nada. Joãozinho acabou pegando uma caneta de Maria e a roubou. Joãozinho cometeu... Se vocês fossem descrever a conduta de Joãozinho, como vocês descreveriam? Se vocês imagine que vocês são um primo de Joãozinho e querem falar a conduta do roubo para sua mãe. Você fala o quê? Você fala: mãe, Joãozinho roubou uma caneta. Quando vocês falam Joãozinho roubou uma caneta, vocês entendem que ele roubou uma caneta quantas vezes? Que ele roubou uma caneta apenas uma vez. Ele era uma pessoa íntegra, ele roubou uma única vez. Foi a primeira vez que ele roubou. Então, o pretérito perfeito é uma ação que aconteceu uma única vez no passado. Beleza? E o pretérito imperfeito, professor? São várias ações no passado. Isso, o pretérito imperfeito são várias ações no passado. Várias ações no passado. Se Joãozinho não fosse uma pessoa íntegra, se ele ficava sempre
roubando caneta. Eles roubavam uma caneta hoje, uma caneta... Ele roubou caneta semana passada, roubou caneta semana retrasada. Então, se você fosse o primo de Joãozinho e quisesse contar a história de Joãozinho, o que ele anda fazendo, você fala, Joãozinho está roubando canetas. Então, como seria essa ação no passado? O Joãozinho roubava canetas. Roubava, perceba que roubava são várias ações. Significa que ele não cometeu uma única ação. Não foi uma única ação no passado, que é o pretérito perfeito. Não, são várias ações no passado, que é o pretérito imperfeito. São várias ações no passado. Pretérito perfeito, uma única ação no passado. Pretérito imperfeito, são várias ações no passado. E o mais que perfeito, professor? O mais do perfeito seria um passado mais que perfeito? Como assim, professor? O passado mais que perfeito é o passado do passado. Ele é uma ação que vem antes de uma outra ação. Exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Supondo que Joãozinho fez um bolo na quarta e na terça-feira ele fez uma torta. Ele fez um bolo na quarta e comeu uma torta na terça, por exemplo. Como é que eu falaria essa ação? Joãozinho fez um bolo na quarta e fizeras um bolo na terça. Por que a gente usa o fizeras? Porque o fizera é o passado do passado. Ele indica uma ação que aconteceu antes de uma outra ação. Como é o exemplo que citamos, Joãozinho fez um bolo na quarta e fizera um bolo na terça, ou comera um bolo na terça. Por quê? Porque é uma ação passada, um passado de uma outra ação. É o pretérito mais que perfeito.